E para começar, nós vamos aqui criar um projeto novo. Vamos utilizar Empty Activity. E aqui eu vou colocar componentes de interface. Com o nosso projeto aberto, eu vou aqui na Activity Main, vou minimizar essa parte do project e aí vou dar um zoom aqui. E agora, como você pode ver, nós temos vários componentes. Então, o primeiro que nós vamos estudar são as caixas de texto. Se você clicar aqui em Palette Text, você vai ter uma série de caixas de texto. Você também pode pesquisar aqui, escrever text, que vai aparecer as mesmas caixas de texto. Como você pode ver, nós temos várias caixas de texto. Por exemplo, a primeira nós já usamos bastante, né, que é a Text View. Mas nós temos outras caixas de texto, como a Plain Text, onde nós temos aqui um texto livre. Nós temos uma caixa de texto para password, onde nós podemos colocar um password, um password somente numérico. Nós temos caixa de texto para e-mail, para telefone, enfim. Cada caixa de texto dessa, ela vai ter um tipo de entrada. Você pode também escolher a caixa de texto normal e mudar esse tipo de entrada. Por exemplo, se você escolher a Plain Text e aí você clicar nela e aqui nas propriedades Input Type, né? Então aqui, se você clicar aqui, por exemplo, nessa bandeira que tem aqui, ó, vai aparecer uma série de checkbox onde você pode escolher qual tipo de texto que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou, transformar esse layout aqui no Linear Layout. Aqui em Convert View. E eu vou trocar para Linear Layout. Vou aplicar. Pronto, agora eu já tenho um layout linear. Eu vou escolher também a orientação, né? Eu quero trabalhar com a vertical. Então, por exemplo, ele já está na vertical. Eu vou só dar um pad aqui para poder ficar uma melhor visualização. Vou botar aqui 20 dp. Pronto, ele já deu um afastamento aqui nas laterais em cima. E agora eu tenho aqui nossa caixa de texto. Se eu executar esse app, uma caixa de texto comum, eu vou poder colocar qualquer texto. Então, por exemplo, vamos executar esse app. Quando você clicar aqui, por exemplo, aqui, observe que aparece o teclado onde você pode digitar qualquer texto. Agora nós vamos alterar essa plain text. Nós vamos aqui em Input Type. E aí eu vou clicar na bandeira. E agora eu vou escolher somente número. Então, eu vou clicar aqui em Number. E aí vou dar um Apply. Agora eu vou rodar novamente.
Observe que agora, quando eu clicar, só vão aparecer números. Então, provavelmente você já deve ter usado um app, né? Que na hora ele pede para você digitar uma senha numérica e aí ele abre aquele teclado com todas as letras, todos os caracteres. Então, se o desenvolvedor tivesse aplicado essa caixa de texto, ele já teria ali apenas números e seria muito mais fácil para você utilizar, né? Então, por exemplo, quando você vai utilizar um app, por exemplo, uma caixa de texto para fazer um cálculo, por exemplo, para inserir um valor numérico, então é interessante utilizar Number. Então, como vocês podem ver, você tem uma série de caixas de texto, tá? Sendo que você pode, inclusive, utilizar a plaintext e modificar ela para ela se tornar uma outra caixa de texto. Uma coisa interessante sobre caixa de texto é o hint. Então, o hint ele serve para você visualizar o que deve ser escrito na caixa de texto. Então, por exemplo, eu vou colocar outra caixa de texto aqui embaixo, tá? Sabe que ela apareceu aqui do lado, então eu vou aqui em Linear Layout e vou utilizar Convert Orientation. Então ele vai converter. Vou apagar aqui nova e vou colocar aqui uma embaixo da outra aqui, pronto. Então tenho duas caixas de texto, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, o nome. E aqui, por exemplo, eu posso colocar e-mail. Vamos lá, colocar e-mail. Então tem o nome e e-mail. Então eu vou rodar esse app. Observe que quando eu clicar aqui, por exemplo, em e-mail, ele não vai apagar para mim, para eu poder digitar. O nome continua aqui, ó, nome. Então eu tenho que apagar e digitar. Então uma opção para a gente resolver esse problema é utilizar o hint. E aí eu posso, por exemplo, apagar esse nome. E aí utilizar aqui no hint colocar nome. E aqui no e-mail eu posso também apagar o e-mail e deixar aqui e-mail. E agora quando eu rodar o web, vocês vão ver que eu não tenho mais aquele problema. Então observe que agora eu posso digitar o nome normalmente. Então não preciso mais apagar aquele texto, né? Aqui eu posso digitar também normalmente e não preciso mais apagar. Então isso é feito através do hint. Então só é você clicar na caixa de texto e nas propriedades, e em vez de colocar o nome onde tem o text, você vai colocar o nome aqui no hint. Outra opção interessante é utilizar o Text Input Layout. Então esse Text Input Layout a gente vai arrastar para cá. E aí ela já criou aqui essa caixa de texto, onde você pode ver que dentro desse layout aqui, então você pode ter várias caixas de texto. Então qual é a diferença dessa caixa de texto aqui para essa outra de cima? Então, quando a gente executar nosso app, por exemplo, você pode ver que você tem aqui o hint, né? Então o hint ele já está aqui como hint, tá? Então quando eu executar o nosso app, você vai ver uma diferença. Que é quando você clicar para escrever, o nome não some agora, né? Observe que quando eu cliquei, por exemplo, em nome, você escreve por cima, né? E aí o nome some. Quando eu clico aqui, por exemplo, em hint, ele não some o hint, ó. Você pode continuar escrevendo, ó. E ele não some o hint. Então, basicamente, quando você quiser fazer esse procedimento, né, para que não suma aqui o que você quer que seja escrito, você vai utilizar uma Text Input Layout.
E dentro dessa text input layout você pode ir adicionando outras text edit, né? Como essa aqui primeira que foi adicionada. Se você quiser adicionar apenas ela, observe que aqui o layout está até o final, né? Em vez de você utilizar o match parent, né? Que ele está utilizando aqui todo o espaço, você pode clicar aqui e pode utilizar o wrap content. E aí ele já vai organizar para você somente nessa parte, né? Você pode também mudar o background, você pode fazer várias alterações. Então, com você clicando aqui, você pode fazer as mesmas alterações. Você pode mudar o nome do hint, você pode alterar o tipo de texto que você vai querer, né? Se você vai querer, por exemplo, um password numérico, se você vai querer um telefone, se você vai querer um espaço para colocar tempo, e etc, tá? A diferença basicamente é utilizar o text input layout, é que dentro dele as caixas de texto que tiver dentro desse layout, desse text input layout, elas terão um hint e o hint não vai sumir quando você começar a escrever, diferentemente se você colocar, não utilizar o text input layout, quando você clicar em cima, começar a escrever, o hint vai sumir. Inclusive, se você clicar aqui em Project e clicar em Structure, você vai ver que eu tenho aqui, por exemplo, essas primeiras caixas de texto são Edit Text, e a segunda, essa última aqui, né, ela é uma Text Input Layout, e dentro dele você tem aqui o Text Input Edit Text. Então você pode adicionar outras Text Input Edit Text dentro desse Text Input Layout, e todas vão trabalhar com esse mesmo procedimento, né? O hint vai ficar lá em cima, o nome que você quer que fique vai continuar aparecendo, tá? Ele não vai sumir quando o usuário começar a digitar. E, inclusive, a gente pode ver aqui no código, você pode ver aqui que, por exemplo, as edit text estão aqui fora, né? E aí a input edit text está dentro da input layout, né? Então você pode ver que aqui você tem aqui, ó, essa tag do material, tá? Que é a biblioteca que contém a text input layout, e dentro dela você tem a text input edit text, que é essa daqui. Inclusive você poderia até trocar o match parent, o wrap content por aqui também, né? Então é interessante agora começar a olhar mais esse código XML, porque quando nós formos recuperar os valores das caixas de texto, você vai precisar entender exatamente como funciona o XML, né? Pelo menos o básico, para poder escrever no seu código. Agora nós vamos aprender a recuperar os valores das caixas de texto. Então eu vou voltar aqui em Design, eu vou apagar esse hint aqui, vou colocar um botão, diminuir aqui, vou adicionar um botão aqui embaixo, e aí vou colocar o nome dele de enviar. E vou colocar uma caixa de texto, um text view, e vou colocar o nome dela de resultado. Então a ideia é eu enviar, né, nome e e-mail, quando eu clicar em enviar, então mostrar o resultado. Então captar esses valores e mostrar aqui no resultado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um método para esse botão acessar. Então eu vou dar um enter aqui. Depois do método protect void, vou criar o método public. Vou adicionar o parâmetro view para ele poder ser acessado lá pelo botão.
Vou fazer o import aqui da classe. E agora eu tenho que achar aquela caixa de texto onde tem o nome. Então aquela caixa de texto ela é do tipo edit text. Então se a gente for aqui no XML e no código, você vai ver que ela é do tipo edit text. Então nós vamos utilizar edit text. Eu vou escrever aqui o nome do objeto campo nome. E esse campo nome ele vai receber o find view by id r.id. E agora eu tenho que colocar a id daquela caixa de texto nome. Então eu vou voltar lá no código. Então eu posso mudar ela aqui, tá? Então eu posso trocar essa id aqui, tá? Ou então você pode também ir em design, ficar em cima e em id e aí trocar também. Então, por exemplo, eu posso trocar aqui, eu posso colocar edit nome. Isso aqui ele ficou vermelho, né? Então, só você adicionar aqui, ó, mais ID. Pronto, agora tá normal. Então, você já tem aqui o ID dessa caixa de texto. Então, vou aproveitar logo, eu vou colocar o nome do próximo, na próxima caixa de texto, que é e-mail, né? Então, vou colocar edit, tá aqui e-mail. Então, uma é o nome, outra é edit e-mail. E agora, eu vou voltar na minha activity.java e aí vou escolher aqui edit nome. Então agora eu já tenho aqui esse objeto campo nome, né, associado à caixa de texto edit nome, que é essa caixa de texto aqui. Voltando aqui em minha activity.java, agora eu vou recuperar esse nome, esse que foi escrito ali no edit nome, né, naquela caixa de texto. Então eu vou criar uma variável para recuperar. Vou chamar essa variável de nome, tipo string, e aí ela vai receber o campo nome ponto get text. Então esse método get text ele serve para recuperar o texto que está dentro da caixa de texto. Só que esse tipo aqui, esse get text, por exemplo, se a gente utilizar o Ctrl e clicar em cima, a gente vai abrir essa classe, a gente vai ver que ela é do tipo, ela retorna um valor do tipo editable. Só que aqui nós temos uma variável que precisa de um valor do tipo string. Então, para a gente converter esse valor recebido aqui em string, nós vamos utilizar o encadeamento. Então, nós vamos colocar aqui outro ponto, tá? Não, vamos encadear e vamos utilizar aqui essa primeira opção que aparece, que é toString. Então, vai converter para string. Então, ou seja, essa variável nome, ela vai receber o texto, né, da caixa de texto edit nome, só que esse método getText ele tem que retornar um editable. E nós precisamos aqui no caso de uma string. Então nesse caso nós vamos encadear, vamos utilizar o ponto toString. Feito isso, agora é só a gente mostrar o texto recuperado aqui em resultado. Então clicando em resultado, a gente tem aqui a ID, eu vou utilizar aqui, vou trocar o nome da ID por teste resultado. Vou voltar na minha activity. E aí agora eu vou colocar text view. Vou utilizar aqui o nome resultado. Utilizar o find view by id, r.id.text resultado.
E agora eu vou alterar esse nome resultado para o que foi recebido, né? Foi recuperado lá da caixa de texto. E agora fica fácil, né? Nós vamos utilizar resultado, ponto, set text, e aí nós vamos utilizar nome. Então agora o resultado vai setar o texto nome, né? Que é essa caixa de texto que nós recuperamos aqui o valor, né? Então eu vou voltar na minha activity. Vou selecionar o botão e aí vou trocar aqui o on-click dele, né? Utilizar o on-click. É que ele já aparece para mim aqui enviar. Vou selecionar. E agora eu vou rodar nosso app. E agora quando eu digitar o nome e clicar em enviar, observe que ele já apareceu aqui para mim. Vou apenas trocar aqui o tamanho da fonte. Utilizar 20.